Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Hoje Paris vai virar baile. Hoje Paris vai virar baile. É isso? Hoje Paris vai virar baile. A melhor possível, né? A gente focou muito essa semana em finalização, porque no último jogo a gente errou bastante gol, então a gente focou a semana inteira nisso para corrigir os erros, né, da semana passada, e se Deus quiser vai dar tudo certo. O sentimento é de gratidão, estou muito feliz, acredito que seja a primeira vez de muitas meninas aqui na final, então a gente vai em busca desse troféu. Vai, Vascão! Fala galera, estamos passando aqui para convidar vocês para a nossa final neste sábado, às 21 horas no Luso Brasileiro. Vem! Abandono, eu acho que a palavra era abandono. Si bien había mucha gente trabajando aquí, Clauber, por ejemplo, un cara que trabaja todo el tiempo para o Vasco, muy querido aquí, con su staff también, resolvía todo, pero había cosas que él no tenía la capacidad de resolver o de tomar decisiones. Eu estaba dentro de ese grupo que tenían deudas conmigo, el club, mas cuando entró Pedrinho, cuando él llegó al club, cumplió con todo y de a poco está ordenando todo lo que no estaba feito. Entonces fue muy importante. Pero eu falo que la palabra era abandono, era una falta de comunicación, de resolver cosas que a gente hacía una reunión para solucionar cosas de día a día y tenía que hablar con a gente con Seo, con Lucio, y después tienen que hablar 777 y después eles tenían que aprobar, tenían que hablar. Era muy difícil con cosas que a gente necesitaba que se resuelvan rápido, ¿entiendes? Sí, era muy simple, entonces acho que la falta de comunicación también fue muy importante para que las cosas no acontejan de la mejor manera. Entonces eso está mudando todo y para nosotros nos da mucha tranquilidad para trabajar también. A barreira vai virar baile. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, estamos aqui para a graça do nosso bom Deus para mais um vídeo nessa noite barra início de madrugada aí de sexta para sabadão. Sábado, né? Tô gravando para vocês aqui já mais de 11h30 da noite. Esse vídeo vai ao ar mais de meia-noite, então, portanto, já é sabadão, mas vamos trazer muita coisa, muita notícia importante do nosso Vasco, situação do mercado da bola, bastidores, nota oficial do Vasco, dinheiro que pode estar entrando nos cofres do nosso clube, a partida do próximo domingo. Vamos atualizar vocês com tudo que aconteceu aí no fim da tarde dessa sexta-feira, pro início da noite também aí, até mesmo aí essa manhã de sábado, galera. Então é o seguinte, logo de cara, né? Primeira coisa aí, que Papai do Céu nos abençoe, ótimo fim de semana para todos nós. E segunda coisa é o seguinte,
Gostou do conteúdo? Deixa aquele like, aquele joinha maneiro, a gente deixa sempre o spoiler para vocês no início do vídeo, tá bom, meus amigos? Olha só, não se inscreveu ainda? Se inscreve, dá essa força aqui para amigo de vocês. E para me ajudar, sempre que aparecer aquele anúncio na sua tela, aproveita, ou vai ao banheiro, ou de repente vai pegar aquele lanche, fazer aquele assalto na geladeira, ou quem sabe assiste aí, né, porque ajuda o nosso canal a gerar receita. Dito isso, galera, então vamos direto ao que nos interessa aqui agora, que é começar a falar aí dos assuntos em relação ao nosso Vasco. Quero começar a falar com vocês sobre esse rapaz que vocês já acompanham a imagem aí na tela, né? É o zagueiro aí Zé Vitor, isso mesmo, o zagueiro Zé Vitor, ele que tá emprestado, tava, né, emprestado para o Volta Redonda, ele pertence ao Vasco, tá saindo aí do Volta Redonda para atuar no futebol português na equipe do União Lieira, isso mesmo, tá? Então o zagueiro Zé Vitor já até mesmo já comunicou em rede social aí, agradeceu a diretoria do Volta Redonda, o Vasco aí que deve ganhar mais um dinheiro, mais um troco aí com a venda desse atleta, ele que joga como zagueiro, tava no Volta Redonda jogando aí a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, foi bem, né? Fez até gol, começou muito bem no Volta Redonda, e o que aconteceu que acabou despertando aí olhares, né? Isso mesmo, acabou despertando aí olhares, né, galera, de outras equipes, né? Então, o União Lieira, né, acertou a contratação do zagueiro aí, cria da base do Vasco, Zé Vitor, né, que estava emprestado ao Volta Redonda. Agora eu quero falar com vocês, galera, de outro jogador, é do Serginho, né? Isso mesmo, Serginho vem sendo aí assediado por alguns clubes do nosso Vasco, pode estar deixando o Vasco nos próximos dias, tá? Não se espantem se sair alguma situação em relação ao Serginho, porque teve sondagem aí, proposta do Criciúma, proposta também do Goiás, outras equipes aí sondaram o atleta também, então existe sim uma grande possibilidade do Serginho estar deixando o Vasco nos próximos dias. Ainda falando de jogador, mesmo quero falar do Rossi, né, galera? O Rossi também recebeu sondagens de algumas equipes antes da janela, do Santos acabou que esfriou, o próprio Goiás chegou a sondar o atleta, né? E é o seguinte, ele recebeu proposta do Paysandu, lá de Belém do Pará, o Rossi, que é do estado do Pará, mas curiosamente, profissionalmente, ainda não atuou em nenhuma equipe do seu estado, né? Da sua origem. Fato é que a diretoria do Paysandu vem negociando com o Rossi aí, esse possível acerto de contrato aí, né? Vamos aguardar em compasso de espera, mas existe sim a possibilidade do Serginho e do Rossi estarem deixando o Vasco nos próximos dias, né? Vamos ver qual será o desfecho dessas situações. Álvaro Silva e o Bruno Prachedes. Então, isso aí, o Bruno Prachedes é uma situação complicada, porque o Vasco busca aí uma solução para o atleta que não vem desempenhando aqui no nosso elenco em alto nível, porém tem um contrato em vigência com o Bragantino, ele pertence ao Bragantino, está emprestado ao Vasco. O Pedrinho já falou que não vai fazer loucura financeira, né? Então, assim, é complicado a situação. É uma situação delicada, né? Porque quem bancar o Prachedes pode acabar aí arrumando um problema daqueles. Por outro lado, pode acabar até recuperando o jogador. Eu, particularmente, não acredito nessa segunda hipótese. Eu sou a favor de liberar o atleta. Ah, mas tem que pagar a multa. Não sei, eu sei que o Vasco tá cheio de conta, eu sei que tá difícil as coisas e tal, mas assim, às vezes é melhor você pagar um dinheiro pro rapaz seguir a vida do que ficar com dó, segurar ele no Vasco para economizar um dinheiro aí, supostamente, aí, simbolicamente, vamos dizer assim, uma mixaria para um clube do tamanho do Vasco, né, e acabar segurando ele no elenco, porque tem aquela história, né? Tem aquela história, o perigo de ter jogador que não joga bem no elenco, sabe qual é? É porque uma hora ele vai jogar. E é aí que mora o perigo, é aí que mora o problema, né? Então vamos aguardar essa situação aí um pouco delicada envolvendo aí Prachedes. Vamos ver se o Bragantino aceita, topa de repentemente um acordo entre cavaleiros, mas eu acho difícil, tá? Outro jogador que pode também estar deixando o Vasco nos próximos dias, tá, gente? É o Pablito, isso mesmo, Pablo Galdames, ele que vem negociando com a Universidade Católica do Chile já há mais ou menos uns 10, 15 dias, já abriu negociação, a Laú, né? Ela quer dividir o salário do atleta com o Vasco já não vê com bons olhos pagar metade de um salário de um jogador que vai jogar lá no Chile, enfim, fica nesse morde a sopra, né? O Galdames já falou que não tem problema em voltar a jogar lá no futebol chileno, vamos ver qual será o desfecho também dessa situação. Ainda falando do mercado, o goleiro Kehler,
recebeu algumas sondagens de algumas equipes da Série B, mas no primeiro momento nada em oficial, e a tendência é que ele fique no Vasco, lembrando que ele pertence ao Internacional e tá no nosso Vasco com um contrato de empréstimo aí, tá, gente, até o fim da temporada não, contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, 1 ano de contrato aí do goleiro Kehler, tá? Agora, outro nome, um nome aí que começou a ser ventilado, vocês viram na capa, né, nós colocamos também no início do vídeo aí naquele spoiler, Gonzalo Álvares, né, isso mesmo, Gonzalo Álvares, o atacante chileno, ventilado no Vasco na tarde dessa sexta-feira, surgiu essa notícia, não sabemos até que tom, até que pé tem tons de verdade ou não, se é apenas uma cavadinha daquelas, se realmente procede a informação, se realmente tem interesse do Vasco ou se foi apenas algum empresário, alguém que ofereceu o atleta e esse rumor chegou até a mídia. Não sei, não sabemos, vamos ficar aí no compasso de espera nas próximas horas para tomarmos conhecimento. Qual a real veracidade dos fatos? Fato é, meus amigos, que é o seguinte, hein? É o seguinte, ele é um jogador aí, como eu já mencionei, chileno, tem 27 anos, 1,70 m, joga como ponta esquerda ou também como ponta direita, o melhor pé é o pé esquerdo, está avaliado pelo Transfer Market por 3.250.000 reais, não, de euros, perdão, 3 milhões de euros, 250 mil, tá, algo em torno aí de 20 milhões de reais, é o valor de Gonzalo Álvares, né, ele que na sua carreira jogou em apenas 2 clubes, jogou pelo San Felipe, foram 28 jogos, 11 gols e 3 assistências, né, 14 participações, uma média de a cada 2 jogos participar de 1 gol, e no Audax Italiano, o clube ao qual defende as cores atualmente, são 103 jogos com 13 gols e 4 assistências, então números aí na minha opinião muito baixos, né, até mesmo pelo o futebol, né, onde ele atua, o mercado onde ele joga, a liga que ele atua, sinceramente galera, eu se eu tenho a caneta eu não buscaria, todo respeito, pode chegar aqui no Vasco, pode arrebentar. Eu falei a mesma coisa ano passado do Verratti, lá atrás eu falei isso do Verratti e hoje é um dos melhores atacantes do Brasil, esse não for o melhor centroavante hoje no futebol brasileiro em atividade aí, é um monstro dentro da grande área, da pequena área adversária, tá? Então não sei também se Gonzalo Álvares, até que ponto pode ser esse monstro igual o Verratti virou aqui no Vasco, ou até que ponto é uma aposta aí no futebol sul-americano que pode vingar e pode não vingar. Fato é que o Vasco hoje não tem margem para erro, é um jogador relativamente que não é barato, é um valor até meio caro pelos números do atleta, pelo currículo dele, que não tem tanta experiência assim. Então, eu particularmente, todo respeito à pessoa física do Gonzalo Álvares, não buscaria esse nome, não buscaria esse atleta aí para o nosso elenco, tá, gente? Agora é o seguinte, hein? Um jogador que o nosso Vasco busca e ainda negocia, né? Vocês já acompanham a imagem dele na tela, é o Brian Rodrigues, né? Isso mesmo, o Vasco negocia com o Brian Rodrigues, já colocou uma proposta na mesa em compasso de espera. O atleta uruguaio de seleção que atua no futebol mexicano, lá no América do México, os valores envolvidos não são baixos, o Vasco tenta um empréstimo com uma opção de compra, podendo aí exercer essa opção de compra só no ano de 2025, conhecido também como o ano que vem, né? O Corinthians tentou, mas os valores aí não eram compatíveis com aquilo que o clube de São Paulo estaria disposto a investir, tirou o pé, saiu da negociação. Tem outros clubes na parada, até mesmo o clube brasileiro, vamos aguardar. Tem o nome também do atacante Michael, que está no Al Hilal, lá nos Emirados Árabes, né? Ele que já jogou aqui no Brasil, no Flamengo, no Goiás, despontou e jogou muito bem, né? Tá sendo ventilado, é apenas aí uma especulação, tá? E olha só, gente, uma informação, né? Um atleta que foi muito especulado aqui no Vasco, né? Foi anunciado hoje pelo Bahia, né? O Luciano Rodrigues, né? O Lúcio Rodrigues, né? Tá aí, é o novo jogador, novo atleta do Bahia, pena que o Vasco não conseguiu essa aquisição, é um bom jogador também uruguaio de lado de campo, né? Na minha opinião, é questão de pouquíssimo tempo ele tá aí figurando aí o futebol europeu, né? Titularidade na seleção principal do Uruguai, se ele continuar nessa toada, é um jogador que vem entregando bastante aí em alto nível, tá, gente? Então, é isso aí do mercado da bola, e é claro, a situação de zagueiro, teve a situação do Mina, esfriou, não sabemos se existe alguma coisa ainda em off, a gente vai tomar conhecimento nos próximos dias, ou se o Vasco já busca outro zagueiro. Há quem diga que o Vasco já negocia com o zagueiro de uma prateleira acima, já foram ventilados aqui nomes aqui no Vasco, como também de Rafael Tolói, como também Samir, né? Agora o próprio Mina, enfim, vamos aguardar. O Edmundo também falou aí que o Vasco está negociando com um jogador de uma prateleira acima, ainda melhor do que o Yerry Mina, né? Tecnicamente mais famoso, mais badalado, né? Euriquinho também cravou que o Vasco está negociando, e o próprio Pedrinho falou que o Vasco vai no mercado mesmo para buscar
buscar aí, né? O Marcelo Santana não escondeu de ninguém, então é uma questão de tempo pra gente tomar conhecimento. Fato é que a janela se fecha aí na próxima semana, né, gente? É o seguinte, quem contratou, quem não contratou vai ter que segurar as pontas até o final do ano com o time que tiver em mãos, né, galera? É isso aí. Dito isso, agora eu quero falar um pouco com vocês aqui, né, sobre Grêmio e Vasco da Gama, tá, galera? É isso mesmo. Olha só, o goleiro Felipe Gabriel, né, do sub-20 do Vasco, da base, treinou com o elenco profissional nessa sexta-feira, viu, gente? Olha só, a equipe do Grêmio já se encontra lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, aonde será a partida nesse próximo domingo às 7 horas da noite. Fato é que já temos aí ingressos esgotados para esse jogo do próximo domingo, 7 da noite, Grêmio e Vasco da Gama, partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma grande expectativa de Felipe Coutinho e Dimitri Payet jogarem juntos, seja no primeiro ou no segundo tempo, melhor dizendo, talvez ali 15, 20, 30 minutos, não sei. Vamos aguardar aí qual vai ser a demanda da partida e também a ideia de jogo que o nosso treinador Rafael Paiva tá querendo. Eu, para ser sincero, não vou ficar aqui esboçando para vocês formação daqui e dali, que é muita especulação. A verdade é que ninguém sabe de merda nenhuma de time aí do Vasco, fica todo mundo chutando, dando uma de Don Roosevelt aí, dando uma de, sabe, de quem sabe das coisas. Vou ser bem sincero pra vocês, tá? É um grande ponto de interrogação e tá todo mundo aí chutando, falando de possível escalação aí. Na verdade é o achismo do povão. Então eu vou deixar pro vídeo desse sabadão. No vídeo desse sabadão eu broto aqui, aí nós vamos falar sim, né, da provável escalação aí, que é o dia da véspera do jogo. Porque esse negócio de ficar falando de possível escalação antes mesmo do time viajar pro sul, eu acho muito cedo ainda, tá, galera? Olha só. Outra situação que eu quero abordar com vocês aqui, tá? É que o Emerson Rodrigues deve ser titular, viu? Uma vez que Adson não deve viajar aí, ele deve ficar aqui no Rio poupado para se preparar para a Copa do Brasil no jogo de quarta-feira. Com isso, né, Emerson Rodrigues deve ganhar essa oportunidade na equipe titular. E quem não joga do lado do Grêmio é o zagueiro Pedro Jeromel, aí, um dos principais pilares do setor defensivo do tricolor gaúcho. Agora eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês, meus amigos, de uma situação aí envolvendo Vasco e 777 Partners, né? Isso mesmo, é o seguinte, né? Acompanha aí na sua tela, no seu monitor, né? CRVG divulgou nota sobre suspensão de processo na Justiça. Então vamos acompanhar a nota, né, emitida nessa última sexta-feira, na parte da tarde, pela diretoria do nosso Vasco da Gama, explicando, detalhando aí a suspensão do processo na Justiça aqui no TJRJ do Rio de Janeiro e também no arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Então bora lá acompanhar. Clube de Regatas Vasco da Gama, @CRVG Vasco, _BR. A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara de Arbitragem da FGV por 90 dias, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva da 777 do quadro associativo da SAF. Também informamos que, segundo nos foi passado pela A-Cape e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 Partners foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e hoje são controlados exclusivamente pela A-Cape. Então, vocês estão vendo, né, gente? A A-Cape hoje, que está comandando aí os times de futebol em relação a 77, foram separados aí pela justiça, o controle aí dessa situação. Então, a equipe está tomando conta das outras equipes. O Vasco aceitou a sugestão de suspensão formulada pela equipe com o intuito de sinalizar a intenção da busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos. Caso não haja um entendimento com a equipe ou aconteça uma mudança no cenário atual de controle dos ativos do futebol da 777, a arbitragem e o processo judicial serão retomados, sem nenhum prejuízo ao direito do Vasco da Gama e às decisões obtidas perante o Poder Judiciário. Vamos dar continuidade aqui, galera. O Clube de Regatas Vasco da Gama mantém o controle da VascoSAF conforme liminar obtida e continua na sua missão de resgatar os valores da história e da marca Vasco da Gama, influenciando assim todo o departamento de futebol. Podemos ganhar, perder, empatar, mas não negociamos a forma.
hashtag Vasco da Gama. Então fica o registro dessa situação muito importante aí do nosso Vasco, galera. Agora eu quero que vocês acompanhem, já pegando esse gancho, né, o nosso querido Felipe Carregal, vice-presidente aí do jurídico do Vasco da Gama. Ele concedeu entrevista ao GE e falou um pouco sobre essa situação envolvendo a equipe aí, a 777 e o Vasco. Então, bora lá, eu quero que você também acompanhe esse trechinho da reportagem do GE. Globo. Em entrevista ao GE, confira na íntegra. Mais abaixo, Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do clube, mostrou confiança na relação com a seguradora que assumiu o controle da empresa para um acordo nos próximos 90 dias. Também disse que a equipe tem comportamento de quem não tem, entre aspas, não tem intenção de fazer dinheiro nem lucrar, mas de minimamente ressarcir os prejuízos que a 777 causou à equipe. Então, gente, vocês notam que o Vasco topou essa parada, essa, entre aspas, aventura ao lado da equipe, com esse acordo no TJRJ parando o processo e também no arbitral, confiando no melhor desfecho para os dois lados. A equipe ser ressarcida nos seus prejuízos e o Vasco aí também ser resguardado na sua questão envolvendo o seu associativo e a sua SAF. Tá? Então, o Vasco deixou claro que vai tentar nesses 90 dias, mas é inegociável, né? A plenitude do clube no negócio, né? O clube quer ser majoritário e o clube não quer mais ser lesado. Então tá bem claro. O Vasco, o Pedrinho hoje está buscando o melhor para o Vasco. Se é o melhor dos mundos vender a SAF ou não, fica com 31%, não fica, isso já é uma outra história. Agora, o jurídico do Vasco está debruçado em cima dessa situação justamente para tentar minimizar aí as perdas, desvalorização de mercado e tentar aproveitar também esse bom momento que o Vasco vive, né, aí com construção de novo estádio, com novos patrocinadores chegando, grandes jogadores se aliando à nossa equipe, que é o caso do próprio Felipe Coutinho. A equipe dentro de campo vem numa crescente, então tudo isso pode acabar aí culminando, né, até mesmo aí material esportivo, grandes marcas, aí as maiores do mercado estão sendo ventiladas para fornecer material para o Vasco. Então é um momento de suma importância, é um momento que pode ser um divisor de águas para o nosso clube. Por outro lado, se for mal amarrado qualquer tipo de negócio, ou se o Vasco de certa forma for assim, digamos assim, no linguajar do povo, passado para trás, a gente pode estar entrando num pesadelo 2, 3 vezes pior do que, né, o que a gente acabou de vivenciar aí em relação à própria 777 Partners. Mas o Carregal está confiante, o Paulo Salomão está confiante, o Pedrinho está confiante, só o torcedor, né? Não posso cravar que toda a torcida do Vasco está confiante, a começar por mim. Eu não estou tão confiante assim, também não estou desconfiante. Eu estou com o pé atrás e não coloco a minha mão no fogo, nem pela equipe, nem por outra empresa nenhuma, tá? Já falei ontem e vou falar hoje novamente. Aonde tem muita gente e muito dinheiro envolvido é complicado. O ser humano por si só já é complicado. Então, onde você tem muita gente e dinheiro, então imaginem só, né? Mas vamos torcer para que o Carregal, o Salomão e o Pedrinho estejam certos, para que a equipe só queira tirar o dela mesmo, o prejuízo dela e vaze no mapa, deixando o Vasco tranquilo, para que o novo investidor que entre também não sente na janela e comece a achar que está abafando aí, comprando esse 31%. Tem que ser de uma forma que fique bom para o Vasco, fique bom para o futuro novo investidor também, fique bom para a equipe pegar o dinheiro dela, pegar o boné e vai lá, valeu. Entendeu? E para 777 nunca mais pisar no Vasco, mas tem que ser um contrato bem amarrado, bem estruturado, bem elaborado, para ficar bom para todo mundo, para não ter amanhã ou depois, diz que me disse, outra briga na justiça, outro arbitral, outra ação daqui e outra ação da colar, né? E o Vasco não pode ser desvalorizado. Tá? Já venho falando isso aqui no canal há algum tempo e vou reiterar. Se o próprio Vasco não se der valor, se o torcedor do Vasco não der valor no Vasco, aí não é legal. O Vasco tem que se valorizar agora, antes de vender, tem que se valorizar, tá? Porque esse negócio de vender o futebol do Vasco por 1 bilhão e 400 milhões, né? Avaliaram a SAF do Vasco por 2 bi, venderam 70% por 1 bi e 400, que é o mesmo valor que o Urubu arrecadou no ano passado. Isso aí tá errado.
Isso está errado. Espero que esse erro não seja cometido novamente pelos advogados do Vasco e do próprio Pedrinho aí, tá, galera? Dito isso, agora eu quero falar com vocês de outro assunto. Vamos mudar de assunto aqui. Quero falar com vocês de uma outra situação, tá? Que é uma situação aí legal, tá? Nesse sábado, 9 horas da noite, as meninas da Colina entram em campo pela final do Campeonato Brasileiro Série A3, pelo segundo jogo de volta. O jogo de ida foi 2-1 pro Vasco lá em Belém do Pará, fora de casa, e as meninas vão atuar aqui no Rio, no estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa da Ilha, tá? Será esse jogaço da grande final, então corre lá, compre seu ingresso para dar essa moral para as meninas da Colina. E é o seguinte, nessa sexta-feira que se passou, conhecido também como agora há pouco, ou ontem, né? Meus amigos, olha só, quem completaria 90 anos de vida se estivesse entre nós, seria esse camarada aí que está na sua tela, né? O nosso querido eterno Pai Santana, né? Eterno e muito conhecido da torcida do Vasco, né? Eu conheço aí o José Carlos aqui da minha cidade, que é sobrinho do Pai Santana. Nosso querido Pai Santana estaria completando 90 anos. Vocês estão acompanhando a foto aí, nada mais, nada menos que Pai Santana e Bob Dinamite, duas lendas do nosso Vasco da Gama. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui. É o seguinte, hein? Copa do Brasil, os ingressos para o jogo, do primeiro jogo de ida, lá em Goiânia, né? Atlético Goianiense e Vasco, Copa do Brasil, será nessa próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, já estão à venda. Então você aí, vascaíno, que vai estar perto de Goiânia aí, né, nessa redondeza aí, vai ter condições de assistir esse jogaço, os ingressos já estão à venda para Atlético Goianiense e Vasco nessa próxima quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Falando em jogo, falando aí em Brasil, vamos falar do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada do Brasileirão, aí começando nesse sábado e terminando na noite de domingo. Acompanhe na sua tela, né, os jogos da rodada. Teremos então nesse sabadão, abrindo a rodada, Palmeiras e Vitória em duelo dos extremos, parte de cima e parte de baixo da tabela. Palmeiras e Vitória se enfrentam sabadão 7 da noite, Juventude e Criciúma também se enfrentam nesse sábado às 7 da noite, o Internacional enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova às 8 da noite nesse sábado, o Botafogo recebe aqui no Rio de Janeiro o Cruzeiro às 9h30 da noite e o Fortaleza recebe na Arena Castelão, São Paulo, também às 9h30 da noite. Nesse domingão teremos aí, abrindo aí os jogos de domingo, Red Bull Bragantino e Fluminense lá no Nabia de Chedi às 11 horas da manhã, Flamengo e Atlético Goianiense às 4 da tarde, Grêmio e Vasco da Gama às 7 da noite, Atlético Mineiro e Corinthians também às 7 da noite, fechando a rodada aí desses jogos das 7 da noite do domingão, Cuiabá e Atlético Paranaense. Então, meus amigos, tá aí o panorama da rodada do nosso Vascão, do mercado da bola. Nesse sábado eu broto para deixar vocês mais bem informados e atualizados com tudo aquilo em relação ao nosso Vascão. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!